Hugo Souza sofre luxação no ombro e pode desfalcar o Corinthians contra o Vitória. Dudu marca nos acréscimos e impede derrota do Atlético Mineiro para o Del Valle. Libertadores pode ter 4 grandes do Rio juntos pela primeira vez. Essas e outras aqui agora. Então já chega deixando o seu like, curte, compartilha e segue o canal, galera. Segue o canal. Vamos botar esse canal pra torar. Então já vamos falando da notícia do jogo entre Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Coube a Dudu fazer o primeiro gol pelo Atlético Mineiro num jogo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana. Entrando no segundo tempo, o atacante marcou nos acréscimos e garantiu o empate por 1-1 com o Independente Del Valle. No primeiro jogo da fase decisiva, no estádio Banco Guayaquil, na cidade da região metropolitana de Quito, no Equador, o ex-Corinthians e Fluminense Júnior Sornosa marcou de pênalti para os donos da casa. Em lance questionado pelo Galo, desculpa galera, o jogo da volta será na próxima terça-feira na Arena MRV. Com o empate, quem vencer na partida de volta na Arena vai para a final em jogo único da Sul-Americana em Assunção. Essa final vai ser no Paraguai. A final da Sul-Americana é em um país e da Libertadores é em outro país. Nova Igualdade leva a decisão para os pênaltis. O time que avançar enfrentará ou Universidade de Chile ou Lanús na decisão. Foi apenas o 14º jogo com a camisa do Galo que Dudu encerrou o jejum de gols. Entrando no segundo tempo e mudando o panorama da partida, junto de Hulk, o atacante balançou as redes nos acréscimos, comemorando o primeiro gol com a camisa do Atlético Mineiro. Os outros dois do jogador em 2025 haviam sido ainda com a camisa do rival Cruzeiro. O Dudu fez apenas 3 gols em 2025. Rapaz, para um jogador que é caríssimo, fazer 3 gols num ano é muito pouco. Muito pouco mesmo. Mas o Dudu, depois que saiu do Palmeiras, ele deu uma caída muito grande. Para falar a verdade, o Dudu já estava caindo de produção quando estava jogando no Palmeiras. Caiu muito de produção, depois foi o Cruzeiro, também não jogou bem. E agora no Atlético, consegue fazer o seu primeiro gol. Antes do segundo jogo, o Atlético Mineiro joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará nesse sábado na Arena MRV. Esse jogo será às 16 horas. O Independente Del Valle folga no fim de semana, já que o jogo com a LDU foi adiado. Para vocês verem como que é a CBF. A CBF ela não ajuda os clubes. Você vê. Aqui nessa matéria você já percebeu. O Atlético Mineiro tem um jogão decisivo de volta contra o Independente Del Valle. E tem um jogo pelo Brasileirão decisivo no final de semana. E o que é que acontece com o Independente Del Valle? Não. Adiar o jogo do Independente Del Valle para ele não jogar, para ele ter folga, para ele ficar livre para o meio de semana jogar tranquilo. Para você ver como a CBF mesmo atrapalha os clubes brasileiros. Que era para ser o contrário. A CBF era para ajudar os clubes brasileiros. E não atrapalhar, né? É complicado. Galera, vamos falar do goleiro Hugo Souza. Hugo Souza, ele teve constatada uma luxação no ombro esquerdo. E pode ser desfalque do Corinthians para o jogo no Barradão. Esse jogo será contra o Vitória no sábado, às 16 horas,
pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi poupado do treinamento desta terça-feira e será reavaliado internamente. O capitão do Corinthians se machucou no duelo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo foi lá na Arena. O jogo foi sábado passado. Nas últimas horas, passou por uma bateria de exames e teve a luxação diagnosticada pelo departamento médico do clube. A informação foi publicada pelo portal Meu Timão e confirmada pelo GE. O goleiro fará tratamento intensivo com os profissionais do CT Joaquim Grava e será testado nos últimos dias. Caso não tenha condição de treinar com seus companheiros, será cortado da viagem em Salvador. Está praticamente já certo que o Hugo não vai jogar. Está praticamente certo já. Mas o que é que acontece? Eles vão fazer um último teste ali, para ver se pelo menos no banco ele vai ficar. Na possibilidade de não ter Hugo Souza no sábado, o técnico Dorival Júnior recorrerá a Felipe Longo. Aos 20 anos de idade, o garoto formado no Parque São Jorge fez sua estreia como profissional na semana passada, na derrota para o Santos por 3-1 na Vila Belmiro. O duelo com o Vitória será disputado no sábado a partir das 16 horas no Barradão. O Corinthians tenta embalar e voltar à primeira metade da tabela, enquanto o Leão briga para sair da zona de rebaixamento. Complicado aí o Hugo Souza, que vem da seleção brasileira agora, que precisa de jogos ainda, né? Pro Ancelotti ver ele e ele cavar uma vaguinha para a Copa do Mundo, né? Então atrapalha um pouco essa luxação no ombro do goleiro. Galera, vamos falar de um fato que pode ser inédito para os clubes cariocas. O grande triunfo do Vasco por 2-0 sobre o Fluminense nesta segunda-feira no Maracanã acendeu uma luz sobre a oportunidade única na história do futebol carioca. Pela primeira vez na história, os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro podem se classificar juntos para a Copa Libertadores. Cara, seria legal, viu? Seria legal, seria muito diferente. Imagina os 4 numa Libertadores, numa mesma edição. E classificando os 4. Imagine uma semifinal ali, um clássico, Flamengo e Vasco. Ou então Fluminense e Botafogo. Cara, ia ser muito legal, muito diferente. Com a vitória vascaína, os 4 grandes do Rio estão dentro dos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Dependendo de resultados ao longo da temporada, como campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a zona de classificação da competição continental pode se estender a G8, que atualmente engloba os times cariocas do Brasileirão. O que é que quer dizer isso? G4, vagas diretas para a Libertadores. 4 primeiros vão direto para a fase de grupos da Libertadores. E abre-se mais 2 vagas para aquela fase que não é direto, que tem sempre um jogo antes, um jogo ou 2 jogos antes para se classificar, para entrar no grupo. E se tiver algum time brasileiro campeão da Libertadores desse ano, ou algum clube que esteja entre os 6 primeiros, campeão da Copa do Brasil, no caso, vamos lá, quem está na semifinal lá é Corinthians e Fluminense. Se o Fluminense estiver entre os 8 e for campeão da Copa do Brasil, ele abre uma vaguinha para outro time. No caso, o 9º colocado, que pode entrar na Libertadores. Não na fase de grupos, mas na outra fase. Então,
abrirá 8 vagas, não diretas, mas indiretas, para os times brasileiros. Já aconteceu isso várias vezes, vem acontecendo isso praticamente anualmente. Ia ser muito legal acontecer isso. Apesar da sua criação ter sido realizada em 1960, a Libertadores passou muitos anos aceitando apenas 3 clubes brasileiros por edição. Apenas em 2000, no atual formato, a competição começou a expandir seus créditos de classificação e assim mais clubes do Brasil puderam participar juntos de uma mesma edição. Para você ver como que era diferente a Libertadores da América. Desde 1960 até 2000. Cara, era muito mais complicado. Muito mais complicado. Só tinha 3 clubes do Brasil que participavam. Aí depois de 2000, aí veio esse formato que está até hoje. A única coisa que mudou desse formato é a questão da final, né? Que agora não, já há alguns anos atrás, que é a final única, né? Antes eram 2 finais. Era uma final, um exemplo, Flamengo e Palmeiras na final. Era normal, um jogo na casa do Palmeiras, outro jogo na casa do Flamengo. E agora não. Já vem assim há anos um jogo único na final, com o mando de campo já feito antes do campeonato. Ou em outro país, ou no Brasil mesmo, mas sem saber quem está na final. Desde então, nunca na história o Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco estiveram juntos em uma edição de Libertadores. Uma das temporadas que isso esteve muito perto de acontecer foi justamente no ano passado, quando o Botafogo, o Rubro Negro e o Tricolor estiveram no mesmo tempo na mesma edição, com os 3 chegando no mínimo até as quartas de finais. Exatamente. O Botafogo, o Fluminense e o Flamengo estavam no ano passado e chegaram às quartas. Só que faltou o Vasco para poder fazer o quarteto ali que estão esperando no próximo ano. Beleza, galera? Essa foi uma curiosidade aí dos 4 times do Rio de Janeiro que podem estar juntos na Taça Libertadores da América. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Então já chega deixando o seu like, meu irmão. Chega deixando o seu like. Segue o canal. Curte o canal. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Fechou? É nóis!